caro internauta, bom dia a você, boa tarde, muito boa noite. Eu espero que você esteja tendo uma quarta-feira aí, ó, iluminada. E que venha uma chuva pra gente, né? Que tá muito, mas muito seco, pelo amor de Deus. Deu uma chuvinha aqui esses dias, mas não resolveu o problema não. Tem que vir chuva mesmo pra molhar bem, pra acabar um pouco essa fumaça que continua do mesmo jeito. Diminuiu, mas não foi tanto. E a gente aqui tá rezando para que a coisa dê uma mudada. E ontem soubemos que colocaram piscina no aeroporto aí para abastecer os aviões Hércules que estão sendo utilizados no combate aos incêndios. Tomara que a coisa dê uma melhorada, tomara que o trabalho deles, tem mais de 1000 pessoas trabalhando nesse combate. Se tem 1000 pessoas trabalhando no combate, é sinal que tem muito incêndio. E por falar em incêndio, falar em queimada, Rondônia está no binóculo do mundo, hein? Está todo mundo de olho aqui em Rondônia. Várias equipes aí de jornais, revistas, sites internacionais, TVs, estão aqui no estado cobrindo essas queimadas e o pouco que eu andei vendo, o povo está chocado, tanto quanto nós, que tem um pouquinho assim de sensibilidade, chocado com essas queimadas. Apesar de que tem ouvido muita gente falar assim, porque na década de 80, ou nos anos 2000 se queimava tanto quanto agora. Gente, isso é ignorância, nós não podemos nos nivelar por baixo. Temos que pensar o seguinte, se na década de 80, se na década dos anos 2000 se queimou-se tanto quanto agora, então temos que fazer de tudo para se queimar bem menos do que naquela época. Que não podemos falar, porque naquela época queimava tanto, mas naquela nós tínhamos quanto de florestas ainda? Com certeza eram bem mais do que nós temos hoje, intactas. Tá? Então temos que repensar essa história. Mas por falar em queimada, por falar nesse sistema todo, tudo isso envolve grande volume de dinheiro por parte do governo federal. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar um pouco sobre esse controle desse dinheiro, de como está sendo feito esses gastos, sabe? Com o pessoal, sabe de onde? Da Controladoria Geral da União. Eu estou aqui com o Marício Curilo, ele é superintendente da Controladoria Regional da União em Rondônia. Assumiu o cargo recentemente e veio aqui conversar um pouco sobre esse trabalho que eles fazem, que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que o resultado com certeza beneficia toda a sociedade. É o controle desses gastos, são aquelas operações que a Polícia Federal faz. A Lava Jato trabalhou em parceria muito próxima da Controladoria Geral da União, entre outros assuntos aí. Ele veio aqui para explicar sobre o trabalho que eles desenvolvem aqui no Estado e no Brasil. E também lembrar que é o seguinte, a Controladoria Geral sempre é confundida com outros órgãos, com a Advocacia Geral da União, com o Ministério Público Federal, mas não, são coisas diferentes. Como diz aqui um amigo meu, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então ele vem aqui para se apresentar sobre o trabalho da CGU e explicar de que forma você que está aí pode ser um importante parceiro nesse combate à corrupção, gente. Corrupção é uma desgraça em qualquer país, em qualquer nação. Onde passa a corrupção, deixa a criança passando fome, hospital sem remédio, estradas sem asfalto, gente morrendo. Ou seja, enquanto não combater essa praga, esse câncer que bate na sociedade brasileira todos os dias, aí vai ficar difícil. Mas olha só, a corrupção não é só dos grandes não, tá? Ela começa com você aí, quando você vai no restaurante e pede uma nota fiscal maior do que o valor que tu conseguiu para te apresentar à empresa que você trabalha. Quando aquele sinal vermelho, pleno meio-dia, hora do clarão, você fura. Quando você está numa fila e dá um jeitinho de passar na frente de quem já está lá há mais tempo, ou seja, um fura-fila. São esses pequenos gestos, mas são dos pequenos que chegam aos grandes. Se você me falar assim, porque o Congresso político todo é corrupto, lembre-se de uma coisa, aquele pessoal que está lá em Brasília no Congresso, eles nada mais são do que um espelho de nós que estamos aqui embaixo que elegemos eles. Tá bom? Vamos conversar um pouco com o Maurício para explicar melhor qual que é o trabalho. Maurício, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado. Quero agradecer a você pelo convite, né? Os espectadores aí do Rondônia ao Vivo, muito obrigado. Nós vamos falar um pouco aí sobre os trabalhos da CGU, a instituição CGU, né? Que realmente são confundidas às vezes com outros órgãos. Já foi bem pior. Já foi bem pior. Tá que nem Roraima e Rondônia, né? Justamente. Chegar fiscalizado no município era o pessoal da Caixa chegando, era o pessoal do Ministério da Fazenda, por ser um órgão novo, né? E 2013 que surgiu a CGU, mas hoje ainda existe um pouco de confusão nisso, né? Desses órgãos TCU, CGU, MPU, né?
Então, mas são atribuições diferentes. Né? Mas nós estamos aqui para ajudar nessa, vamos dizer, desmistificar o negócio. Quem é quem nesse jogo de combate à corrupção, né? Certo. Maurício, quem é Maurício Curilo? Bom, eu sou natural do estado do Paraná, Certo. mas adotei o estado de Rondônia aqui, um estado que tenho muito orgulho, né, de estar aqui. Vim para Rondônia com 12 anos de idade, para o município de Nova Brasilândia, do Oeste. Morei por 8 anos, voltei a Brasília. De Brasília, depois a pedido mesmo, fiz o pedido de remoção para Rondônia novamente, porque minha família se encontrava aqui. E é o estado que eu adotei de coração e sempre tentei contribuir de melhor forma possível no meu trabalho para que o estado, apesar de ser um estado novo, mas é um estado ainda com muita capacidade de crescimento e depende um pouco também dos órgãos de controle para ajudar aí na gestão tanto do município, do estado, da União aqui no estado. A Água do Madeira te segurou. A Água do Madeira me segurou. Você é família, né? Casei com uma conterrânea daqui, né, nascida aqui em Rondônia e aí estamos felizes. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de coisa. Olha, então vamos explicar direto aqui. O que é Controladoria Geral da União, ou CGU, como mais conhecida? Bom, a Controladoria Geral da União é um órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Né? E muita gente vê na mídia realmente os trabalhos da CGU como operações especiais que saem, mas a CGU tem um trabalho muito forte na prevenção da corrupção. Né? Nós trabalhamos com diversos programas aí em escolas, acreditamos que a base, né, nas escolas públicas, escolas particulares, essas crianças que vão assumir os postos futuramente de gestão, de governo, política, eles que serão donos aí da administração do país. E a gente tem investido um pouco nessa parte de prevenção. Então, são pilares diferentes. Então, a prevenção, a CGU trabalha com prevenção, detecção de fraudes, realmente, em auditoria e fiscalização, e também, aí é mais drástico, na parte mesmo de combate nas operações especiais, que leva mesmo aí a penalização maiores, né, de fraudadores. Mas na prevenção, a gente está atualmente com uma parceria com o Estado de Rondônia, até agradeço o Estado, que sempre abriu as portas para a gente também, trabalhando com a escola hoje no momento, a Escola Branca de Neves, onde a diretora abriu as portas da escola para a gente também, lançando um programa, né, Um por Todos, em parceria com Maurício de Souza, né? Um programa que as crianças se autoavaliam os seus conhecimentos, né, a parte de ética, cidadania, e incrementa, na verdade, na vida deles, né? Às vezes, algumas dúvidas que tem com a orientação da própria coordenação da escola, de como se proceder em situações, às vezes, que são pequenas situações, como você bem colocou, né? A gente fala em corrupção, naquele grande nível, né, de lava-jato do país, mas aqui na ponta a gente tem que perceber também que há esses desvios de conduta que acaba sendo o comprometimento da corrupção, no níveis menores, mas também com aqueles valores também éticos e morais que às vezes não tem uma definição muito clara do que é o certo ou o que é errado. E a CGU tem trabalhado isso nas escolas com diversos programas. Rondônia tem se destacado, as escolas públicas de Rondônia têm se destacado. Um exemplo é o concurso de desenho e redação que tem lançado todo ano. Né? Tem alunos de Paraná, de Príncipe Médici, Vilhena, Porto Velho, todas as escolas públicas têm participado, foram premiados nacionalmente, melhores trabalhos nacionalmente premiados, e outros tantos na parte de prevenção que a gente vem fazendo. O outro pilar da CGU é a parte de auditoria e fiscalização. Né? Então, a auditoria de todos os recursos federais é de atribuição da CGU fazer essa auditoria e fiscalização, município, estado, União, né? Todo que tinha recursos federais. E a gente, assim, Ivan, nessa parte a gente tem uma certa maturidade, que na parte de auditoria e fiscalização, a gente consegue hoje definir muito bem o que é o erro, que a gente considera como erro que é tratado de uma forma, que aí o servidor precisa, às vezes, de uma qualificação, de uma instrução da CGU, e a gente tem oferecido isso, né, em parceria com outros órgãos também, qualificado o servidor para que aqueles erros não ocorram mais. E, no outro lado, quando a gente detecta, por exemplo, a fraude, aí é diferente. A fraude, você não vai treinar o servidor que ele entende tanto aquela legislação que consegue fraudá-la. Então, aí que entram as operações especiais. Então, se é um fraudador, qual que é o nosso papel?
exterminar a parte de fraude ali dentro, extinguir aquele servidor, retirar o servidor do serviço público, né? E aí a gente divide essas informações com outros órgãos, que a CGU é responsável pela parte administrativa, né? A penalização administrativa, demissão por PAD, que é um processo administrativo, mas tem a parte civil e a parte penal. Então tem ressarcimento daqueles valores para a União, né? E a parte responder de pena também junto ao Ministério Público Federal. A CGU então, investigaria mais o peculato? O peculato fica mais na área penal, né? Então, a gente colabora, lógico, quando eu falei para vocês, esses trabalhos nossos, quando são feitos, assim, eles são todos compartilhados. Então, toda a informação que a CGU tem, o Ministério Público tem, o Polícia Federal tem. Ou MP, ou Polícia Civil. Então, a Justiça autoriza o compartilhamento dessas informações. Quando compartilha, a peculato, realmente, a gente aponta a CGU, mas quem vai apurar e denunciar, né, a Polícia Federal junto ao Ministério Público, é oferecer denúncia e depois a condenação pela Justiça. A gente fica mais com a parte de improbidade, né, desvio de conduta ao servidor, baseado no direito administrativo. Ok. Você falou, a CGU é um órgão novo. Ela foi criada quando? Foi criada em 2003. 2003? 2003. Pouco tempo, né? 16 anos aí, né? Que foi criado, na época do Fernando Henrique Cardoso, que era o nome Corregedoria Geral da União, né? Mas depois passou a ser Controladoria. O controle antes funcionava dentro do Ministério da Fazenda, e era meio... Como que um controle dentro do Ministério da Fazenda, fiscalizar o próprio Ministério da Fazenda, tinha que ter uma certa independência isso, né? Isso ele tirou fora esse órgão, por orientação do Tribunal de Contas da União, à época, se ele tirou fora, e hoje a nível de ministério. Então a gente tem hoje uma hierarquia mais, né, hierarquicamente ali não tem, só responde mesmo a presidência da República às vezes, né, mas é um órgão independente e necessário, né, para combater isso tem que ter independência e autonomia. Como ela funciona em Rondônia e qual o endereço dela aqui? Aqui nós funcionamos no prédio da Embratel, até aqui próximo, aqui perto, né? Aqui perto, né? Dividimos o prédio com a SANF, antigamente, que era SANF antigamente, agora é SAMP, né? Vem com essas mudanças. Na Vida Calama 3775. A CGU funciona ali, um órgão pequeno, hoje estamos ali com 10 servidores efetivos, né? Muito reduzido, né? A capacidade nossa para acompanhar todos esses recursos aí é impossível, né? O recurso humano é impossível. E por isso que a gente acredita muito nessa base, nessa cultura, mudança de cultura, né? E em conjunto com a própria sociedade, com os conselhos, para a gente poder fazer um papel melhor e sensibilizar, na verdade, o cidadão o que é o certo, o que é errado, porque assim me chamou a atenção que você falou, essa parte de, né, às vezes a gente pensa, o político lá, o governador, tem uma fraude lá, mas ó, se a gente olhar para si, o que eu estou fazendo também, né? São pequenos atos que também é corrupção. Eu sempre digo assim, que a gente fala muitas vezes, Maurício, você fala, o corrupto, só os políticos. O cara fala que o corrupto é político e tal, mas ele, na hora que o guarda para multar, toma essa graninha aqui, esquece isso. Você entende? Esses pequenos, que são esses pequenos atos que chegam aos grandes, porque você acaba não tendo os limites mais. Justamente. Olha o interessante que você me falou, uma coisa que a gente convive com isso. Numa blitz, por exemplo. Você para um cara numa blitz, o policial vai lá. Quem oferece o dinheiro, se o policial, por acaso, receber, o cara fica dedando o policial. Fala, olha, o cara foi corrupto, recebeu o dinheiro. Mas ele que ofereceu também é o corrupto. Com certeza. Os dois estão envolvidos, né? Mas por que só o policial é o corrupto e o cidadão não é? Não existe corrupção sem um corruptor. Justamente. Então, aí você olha, mas o cara recebeu sim, mas porque eu ofereci. Então, isso você tem que levar em consideração os dois lados da moeda. O público e o privado hoje também é a mesma coisa. A empresa ofereceu, pagou propina, mas alguém recebeu. O servidor público concordou em receber aquilo. E a gente tem evoluído, o Ivan, nessa parte, agora se voltando um pouco mais para a responsabilização, o servidor antes, quando fazia uma operação especial, por exemplo, era punido o servidor. Nós estamos hoje, a CGU, com 16.500 demissões de Serviço Público Federal. Esse ano está com 230 demissões já. Por corrupção. Por corrupção. Só que a empresa que pagava isso, às vezes se tornava ilesa. Falava, não, o servidor paga o pato e não era apurada a responsabilidade da empresa. Então, esse ano, a gente está atuando muito forte na parte de responsabilização do empresário também. Então, ele vai ser responsabilizado por aquilo. E qual que é a pena disso?
tanto a devolução do recurso, com impedimento de contratar com o poder público, por 5, por 8 anos. Então, a gente está abrindo os dois processos, o PAD, que funciona para o servidor público, e o PAR, de responsabilidade pessoal jurídica. Os dois vão responder por aquele ato. E isso a gente tentar. Aí tem duas ferramentas muito importantes na CGU, que é o PAR, de responsabilidade da empresa. Caso ela não queira ser responsabilizada, ela pode fazer o acordo de leniência com a CGU, de confessar realmente o que ela fez, para não ser punida, só que aí tem toda uma obrigação a ser cumprida, a implantação da integridade dentro dela, fortalecimento dos controles internos, né, da integridade dentro da própria empresa, e a gente vem acompanhando isso. Depois, se ela realmente implementou aquilo, se realmente não tem mais nenhum resquício dos atos de corrupção que ela cometeu, para se tornar uma empresa inidônea no mercado. Que a ideia da CGU não é falir uma empresa por conta daquilo, lógico, ela pode ser penalizada, mas ela tem a opção de fazer esse acordo de leniência e ficar no mercado, mas desde que seja idônea. Hoje aqui, a CGU em Rondônia, você falou sobre funcionários que estão sendo demitidos do serviço público. Tem muitos casos aqui em Rondônia? Tem vários casos. Qual a média hoje? Hoje em Rondônia, acho que tem uns 12 casos, né, nesse ano que foram demissões. Mas a gente separa, porque as demissões são um cálculo meio mais bruto, total, em duas situações. Por exemplo, tem a possibilidade do servidor, realmente, que ele não quer o emprego público, que ele não vai trabalhar, vai ser demitido, às vezes até pela opção dele. Né? Não poderia ser assim, mas se não for trabalhar, lógico. E tem outra parte que é por corrupção, realmente. Não deixa de ser. Né? O trabalhar está recebendo, é um ato. Mas só que são situações, às vezes, que você descobre, realmente, numa operação especial, a fraude, o recebimento de propina daquilo, lógico, se a demissão dá certo. Mas tem outros casos que o servidor não tem produtividade. Mas por mais que dê uma qualificação para ele, ele não consegue produzir, não quer mais produzir. Você tem que abrir um processo, né, e vai acabar na demissão do servidor ou suspensão do servidor. Né? Agora, vocês atuam a nível municipal, estadual e federal? Não, a gente atua nessa parte de servidor público só federal. Só federal, Só federal. Né? E nos outros níveis? E nos outros níveis? Estadual, não, estadual aí é outros, né, o Ministério Público do Mas Estado. vocês auxiliam, né? Mas aí a gente tem, assim, o que a CGU está pensando hoje, por exemplo? O que a gente trouxe até o Estado e os municípios? Muitos municípios alegavam o Estado a capacidade financeira, às vezes, para implementar um sistema de monitoramento disso, de abertura de processos administrativos e tal. Mesma coisa da ouvidoria. Né? Muitos municípios alegavam, não tem ouvidoria, que hoje é obrigatório ter. Eu não tenho porque não tenho capacidade financeira para isso, programas para isso. A CGU ofereceu gratuitamente para os estados e municípios o programa, grátis. Olha, está aqui a plataforma grátis, a manutenção disso é minha também. A CGU que faz isso. E, além disso, dá o treinamento aos entes. Então, o Estado de Rondônia foi um dos primeiros aqui a aderir. Hoje, a ouvidoria do Estado é o do sistema da CGU. A Assembleia Legislativa de Rondônia aderiu ao nosso sistema, o município aderiu ao sistema. Por que é interessante isso, Ivan? Você, além de reduzir o custo, você tem a mesma linguagem. Então, uma demanda que o município recebe na ouvidoria, um cidadão liga lá, denunciando uma obra. O município, a ouvidora, viu ali, é uma obra federal, não é minha responsabilidade da apuração, mas sim da CGU ou do outro órgão. Ela consegue, pelo sistema, transmitir para aquele órgão aquela demanda. Fala, olha, isso não é meu, isso é responsabilidade de vocês, do outro ente. Mesma coisa a questão do processo administrativo disciplinar. Oferecemos de graça, né, ao Estado, aos municípios hoje, o sistema e a manutenção dele. Mesmo os procedimentos que a CGU está adotando, que sejam adotados também no município e no Estado. É lógico que precisa uma legislação específica para isso. Né? Pode ser copiado, pode ser implementado, mas o sistema é único. A linguagem dele é única, a condução é única. E a gente tem oferecido esses treinamentos, tanto Estados, municípios, a própria União. A gente tem se preocupado em oferecer o sistema e a qualificação, o treinamento a eles que consigam conduzir da mesma forma que a gente tem já a experiência e maturidade. Ok. Vocês têm uma ouvidoria? Como ela funciona? Tá. A ouvidoria geral da União, na verdade, é responsável da CGU, é uma das secretarias, né, posso dizer que seja secretaria CGU, mas a ouvidoria geral da União é a CGU que é a responsável. E ela monitora todas as outras ouvidorias federais. Então, ela tem acesso a todas as ouvidorias, consegue acompanhar as demandas daquele ouvidor que chegou, não cumpriu o prazo, tal. A CGU é responsável em apurar isso, saber por que não foi cumprido aquele prazo. Porque muita gente entende ouvidoria, a gente recebe muitos vereadores, prefeitos, né,
preocupado com o sistema de ouvidoria, porque falou, olha, isso aqui vai trazer problemas, vai ser muitas denúncias, mas a ouvidoria não é só isso. A ouvidoria é para você, lógico, tem a denúncia, mas tem também os elogios, as boas práticas, você colocar para a ouvidoria. Falou, olha, aquele servidor público lá é um elogio para o servidor, né? Ou propostas de melhoria. Se foi atendido ao lugar, foi muito bem atendido, ok, faz um elogio para a ouvidoria, por aquele servidor. Ou, por exemplo, você pega hoje os bancos privados. Né? É uma ferramenta que traz para o gestor uma visão quase geral da gestão dele. Qual é o problema que eu estou tendo? Você tem uma ouvidoria, muitas ouvidorias denúncias sobre aquele fato, é lógico, tem problema, vamos resolver. Então os municípios às vezes ficam preocupados, falaram, mas não tenho capacidade e tal. Falaram, não, a gente tem o sistema, tem a manutenção do sistema, e vai ser uma visão para o prefeito ou para o presidente da Câmara dos Vereadores. Falou, olha, o cidadão, por que não o cidadão não tem direito a falar? É um canal aberto dele com os entes públicos, né? Você não tem capacidade. Hoje, Porto Velho são 300 e poucos quilômetros de extensão. Né? Por que um produtor rural, lá que tem uma internet, lá no sítio, não pode fazer uma ouvidoria de lá? Poxa, ajuda muito aqui a prefeitura. Né? Ajuda o Estado. Fala, olha, lá aconteceu isso. E está o olho dele, do ente público, está lá. Né? Tem essa oportunidade do cidadão trazer essa informação para nós e nós conseguimos trabalhar com essa informação. É lógico que tem que ter todo um filtro, que é viés político, que não é, a gente tem essa maturidade também, né? Dar esse tipo de treinamentos para saber. Você vai receber uma denúncia, olha, aqui, exemplo, no município tudo errado, mas o que está errado? Não, é tudo. É muito genérico, né? Não tem como a gente atuar. Então, olha, o que está errado? Tem isso. Então, vamos pontuar, vamos atuar. Para a gente poder dividir essa parte, né? Separar o que realmente vai incrementar para a gestão pública e o que também não vai trazer nenhum benefício. Agora, de que forma, então, a população pode contribuir com o trabalho de vocês? A gente recebe, Ivan, assim, muita gente na CGU mesmo, na agricultura familiar, de todo tipo de classe, de setores. A gente precisa da sociedade. A gente é um órgão de controle que não tem a visão da ponta de tudo, né? E precisa que a sociedade venha até nós por meio da ouvidoria, de denúncias, né? E não só isso, de melhorias mesmo. Olha, ela está fazendo dessa forma o processo. Será que não seria melhor de outra forma? Então, a gente recebe pessoas na CGU e também esse canal. A ouvidoria é um dos canais que mais recebemos denúncias, elogios e demandas para a CGU. E ocorre até operações especiais devido à ouvidoria. Então, tem cidadão que realmente ele liga na ouvidoria, ele faz todo com muita consistência que a denúncia. Ele fala, olha, acontecendo isso, e a gente vai fazer vai checar realmente se é aquilo, não é? E às vezes a gente checa e realmente é aquilo que o servidor está falando. E ali gera um processo e tal, ele fica acompanhando isso, né? Gera um cadastro para ele que ele vê ao decorrer do processo. É lógico que for sigiloso, depois a gente, né, tem um momento que a gente consegue evoluir, mas depois envolve pessoas, tal, a gente coloca como sigiloso, mas ele vai ter o retorno daquela denúncia, que elogio, vai ter um retorno do órgão sobre aonde está aquela demanda dele, para acompanhar. Agora, Maurício, qual o telefone de contato das pessoas manterem contato com a ouvidoria, com a CGU? Cada órgão, o Ivan, tem a sua ouvidoria. Mas né? de vocês? A gente é o geral, a gente monitora as outras ouvidorias. Então a gente acaba enxergando todas as outras ouvidorias. Então a ouvidoria de cada unidade tem o seu número específico, né? O 0800 e tal. Em cada página, se você entrar hoje na página da CGU, vai estar lá um canal de cadastro e tal, de colocar lá o 0800. E cada unidade tem o seu específico. Para você não fazer uma denúncia, às vezes, de educação, para a saúde e tal, então cada um tem a sua área. Diante disso, a gente consegue enxergar no banco de denúncias nosso todas as denúncias que foram realizadas. E uma das intenções da gente fazer isso com o Estado e o município é que a gente vai conseguir ver se uma empresa que foi denunciada aqui, por exemplo, na Secretaria de, o Ministério da Educação, a gente vai conseguir ver se no estado de Rondônia foi denunciada, se no Ceará foi denunciada, no Rio Grande do Sul foi denunciada, e os municípios também do Brasil foram denunciados. A gente consegue consolidar aquela informação. Olha, essa empresa realmente teve 50 denúncias. Então é um fato de a gente trabalhar. Ou só teve uma isolada, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Mas todos esses dados que entrando na parte do CGU vai estar lá, né? O formato hoje está sendo modificado, você fala BR, mas é uma coisa muito simples, porque você pode lá se identificar, se caso se identificar no cadastro ou não. Eu não quero receber, por exemplo, denúncias
que me oferece risco, por exemplo, eu não quero identificar, não tem problema. Tanto pessoalmente, a CGU faz isso, né, e mantém realmente sigilo, como na parte de ouvidoria também. Só que ele não vai receber o retorno de acompanhamento do processo. Quero denunciar, não vou acompanhar, mas também me oferece risco, eu não quero me expor perante a... Maurício, vocês trabalham no combate à corrupção. A gente pode dizer que corrupção ela é um dos grandes problemas nacionais? Isso é cultural, na tua opinião? É uma boa pergunta. Que eu acho que tudo vai por uma maturidade, Ivan, eu acho que assim, é cultural, não tenho dúvida disso. Tirar vantagem. Tirar vantagem. É o jeitinho brasileiro. É uma desgraça, né? Isso é muito complicado. Mas eu acho que vem da parte muito da educação também. Eu acho que tem que investir mais na educação, né, da qualificação nas escolas públicas, particulares, a diferenciação da ética, né, da moralidade, não só das escolas, porque hoje eu tenho uma filha pequena, né, eu sei como funciona isso, eu não tenho como me eximir da responsabilidade da educação em casa, dos princípios que eu tenho que pregar ela em casa, e por outro lado a escola. Então, como eu já conheço grandes partes do Brasil, eu percebo que as comunidades ou municípios onde a educação ainda é carente, a corrupção é mais ascendente, ela é mais viva. Então, o cidadão, por quê? Porque o cidadão não entende muito o que está se passando ali. Quando ele passa a entender, olha, realmente esse aqui é o meu recurso que está sendo aplicado, tem que fazer de certa forma, ele começa a cobrar, olha, acompanhar o gestor, falar, olha, por que está sendo feito? Se o projeto é dessa forma, por que está fazendo dessa forma? E eu tenho um exemplo muito bom a te dar, porque é uma parte que a gente tem que melhorar muito na CGU ainda, né? É tudo uma evolução isso, mas eu já tive fiscalizações de obras, onde eu fui na comunidade e reuni 5, 10 minutos com a comunidade. E expliquei para eles, olha, esse cascalhamento de estrada aqui é feito dessa forma. É tantos centímetros de cascalho, é tanta largura, tal, coisas básicas. E voltei embora e deixei o telefone. O cidadão, a comunidade lá, media, falou, olha, a empresa não está colocando tanto de cascalho aqui. E me acionava, falei, olha, eu ligava para o órgão, não paga porque tem uma denúncia lá que não está colocando cascalho. A empresa voltou lá 5, 6 vezes e consertou o negócio e entregou a obra. E se eu não tivesse lá orientado a comunidade, eu ia lá uma vez ou outra, aquilo tinha passado, porque passou um ano, um cascalhamento de uma estrada já era, você já perdeu, não consegue mais comprovar se aquilo realmente foi feito. Eu acho que a gente tem que levar, o desafio nosso é levar isso para a sociedade. Informação, né? A informação para a sociedade e qualificá-las, né? Os observatórios, né? As escolas, saber como funciona a merenda escolar, né? O aluno tem que saber, ó, esse recurso aqui é meu, eu estou pagando imposto, eu tenho direito a isso. Por que o cardápio aqui é feijão, arroz ou carne e está servindo uma banana, uma laranja? Não tem o recurso, não chegou o recurso. E isso, hoje os portais de transparência trazem muito claro para a sociedade isso. Está lá, passa o recurso, olha, está passado. Só vai cobrar o diretor. Diz, olha, veio o recurso, mas por que está acontecendo isso? Envolver a sociedade nisso. Pais, né, junto com os alunos, eu acho que é uma ideia bacana a gente começar a trazer a sociedade para o nosso lado. Nós não conseguimos combater isso sozinhos. Como é cultural, né? Então tem pessoas, às vezes, que chegam uma denúncia para a gente, olha, tem uma denúncia tal, grande tal. Uma vez a própria pessoa, Bolsa Família legalmente. Aí você vai verificar, mas olha, se Bolsa Família não foi pago, mas por quê? Aí foi ver, é ilegal. Também tem essa parte, olha, eu não sou culpado, o outro que é. Né? Isso a gente tem que melhorar, essa parte cultural no país. Eu acho que tudo que vem acontecendo, eu não estou, assim, sou muito liviano em dizer se a corrupção está aumentando ou está baixando, mas os órgãos de controle hoje estão descobrindo mais coisas. Talvez pela qualificação, pelas parcerias. Independência. A independência. Sistemas hoje, né, que tudo funciona, sistema muito rápido, isso é informação. Vocês são muito responsáveis, por exemplo, a mídia, né? A gente acompanha diariamente vocês. Todos os jornais que a gente acompanha. O que saiu no jornal? É uma denúncia? O jornalista falou isso. Será que isso realmente está acontecendo lá? A gente tem acompanhado. Então, vocês também são responsáveis nos auxiliar, nos ajudar nessa parte. Olha, tem coisa errada. Vamos lá. Jogou, alguém vai ver. Alguém vai apurar essa denúncia, essa matéria. Né? Agora, você falou nessa cooperação da sociedade com o trabalho de fiscalização de vocês. Aí eu fico pensando que quando a gente fala em corrupção no Brasil, a gente já liga aos políticos. Já é automático essa... Infelizmente, nós temos essa
essa significância de um em relação ao outro. Não seria hoje o caso da gente pensar que a sociedade, muitas vezes, não é a sociedade, o sistema político nosso, ele não força a corrupção? Quando eu digo isso, eu penso da seguinte forma. O pessoal fala assim, porque lá no Congresso é um toma lá da cá, na Câmara é uma toma lá da cá. Mas o sistema nosso, a democracia em si, não força essa relação maléfica de um órgão com o outro, quando, por exemplo, você sabe que o presidente, para aprovar um projeto, ele tem que sentar e negociar com os caciques de partido, e essa negociação se dá da seguinte forma: você vai ficar com esse cargo político, com essa obra, ou com essa emenda, se ele não fizer isso, o partido fala, não voto. O sistema não precisa ser mudado, assim, ou precisa ser melhor, ou aperfeiçoado, digamos assim? Eu acredito, o Ivan, que isso é cultural mesmo. Né? O sistema, se você pensar hoje, por exemplo, o sistema democrático. Uhum. Né? Agora, é uma coisa muito óbvia para nós, é muito clara, é muito transparente e que a gente precisa melhorar. Você gasta, por exemplo, você pega uma campanha do vereador, do deputado, do senador, às vezes gasta milhões naquela campanha. Uhum. Mas o salário dele é 10% daquilo que ele vai recuperar em 4 anos, por exemplo. Por que você investiria tanto dinheiro numa campanha, por exemplo, hoje, para ganhar 10% do que você investiu? Então já são acordos feitos na base. Agora, por que eu falo que é cultural? Se você vai numa comunidade, o cidadão ainda pensa o seguinte: eu conheço tal fulano, ele me deu uma camiseta, me deu um boné, me deu um saco de cimento. Me deu um saco de cimento. Vou votar nele por conta disso. Ele não está pensando no prejuízo da saúde que pode causar, que não vai melhorar, a educação que não vai chegar. O prejuízo maior, ele está pensando nele, aquele benefício pequeno que ele recebeu ali e vai ganhar o voto por causa daquilo. E muitos políticos, não falando que são todos, né, tem muitos políticos bons, mas muitos se apegam nisso. Falam, olha, a forma de eu conseguir voto é isso. É dar uma gasolina para ser o carro do servidor, né? É tipo um toma lá da cá. É um toma lá da cá. E você não pensa no macro, na estratégia macro do sistema. Por exemplo, por que esse recurso, eu vou me beneficiar, não penso no coletivo, né? Hoje nós temos um problema seríssimo na classe política, né? É óbvio, isso aí não precisa esconder, eu como cidadão falo, não com a CGU. Nós vemos todos os dias aqui. Todo dia nós vemos isso. Agora, eu acho que é um passo para a melhoria isso. Eu acho que é cultural, mas é um passo que a gente vai ter que investir mesmo, como eu te falei, eu sempre aposto nisso, na educação, na transparência, na qualificação dos nossos alunos, das crianças que já cresçam com essa ética, essa responsabilidade, essa visão de que não compensa fazer isso. Hoje você tem países, né, o tributo, né, vamos falar nos impostos que você paga aí. Tem pessoas que pagam tributo todo dia que nem sabem que paga tributo, na verdade. Agora você paga tributo, você paga educação, você paga segurança, você paga saúde, você paga tudo. E paga duas vezes? Duas vezes? Porque, desculpe interromper, você fala assim, meu filho estuda inglês na escola, eu pago uma escola de inglês fora, meu filho estuda natação, eu tenho que pagar uma natação fora. Ou seja, ele paga duas vezes por algo que tem que pagar uma vez. Justamente. Paga a escola particular, paga outra escola e paga pela escola pública que ele não usa, entre aspas, né? Justamente. Então você acaba pagando duas vezes. E a própria assim, a iniciativa privada também tem que começar a pensar nisso. Por exemplo, se você tem uma empresa séria hoje, que você contribui com todos os tributos certo, e tem o teu concorrente que não contribui, ele vai te falir. Porque o seu produto você não consegue chegar ao preço de mercado dele. Porque ele não está recolhendo o tributo, você está. Então, começa também, tanto do público, como as próprias empresas privadas, a sociedade começa a ver isso. Então, essa cultura, eu acho que eu vou morrer, nós vamos, né? Nós não vamos ver isso. Né, é a evolução, e a corrupção nunca vai acabar, né, vai atingir um índice talvez aceitável um dia. Né, até os países do primeiro mundo não existe a corrupção, mas um nível muito mais baixo que o nosso. Mas isso, eu acho que demora tempo, né, é um tempo grande para acontecer isso, né? Mas eu penso que deve começar na base isso.
nas próprias escolas, né? Nas próprias crianças, começar com essa cultura. Os idosos não vão mudar mais. Né? Assim, a família em si, por exemplo, agora falando uma parte mais genérica, né? Eu acho que tinha que perder um pouco, sabe, de aqueles princípios mesmo, né? Que eu fui criado, talvez você foi criado também, de nossos avós, nossos pais, que nos ensinavam dentro de casa o que era certo e o que era errado. Então eu já ouvi discursos, por exemplo, de padres, né, de pastores, falando sobre isso. Hoje em dia, se você... Eu apanhei muito quando era pequeno, né? Para mim é melhoria. Não estou defendendo isso, que deve acontecer isso. Mas hoje há uma interferência do Estado dentro da própria família. Quer dizer, o Estado não cuida das coisas dele. E quer cuidar da própria família nossa. Você tem a sua criação, tem os princípios. O Estado não precisa interferir nisso. Você tem seus princípios. E você sabe o que é certo e o que é errado. Um pai e uma mãe sabem o que é certo e o que é errado. E o Estado tenta, às vezes, influenciar na própria criação da família, porque não cuida da outra parte dele, que deveria cuidar. Não dá condições, muitas vezes, para a família estar melhor. Justamente. Tá certo. Então, são coisas que nos levam a refletir, né? Deixa eu dar um alô aqui. Tem um pessoal aqui. A Adelaide Silva. Valeu, Adelaide. Tudo bom? Um abraço para você. Obrigado. O Alexandre Monteiro também está dando um alô. Valeu, Alexandre. Aliás, Alexandre, olha, se quiser conversar aqui sobre o app do 99, vem aqui que a gente conversa legal, tá bom? Um abraço para você, meu caro. O Luiz Carlos Pereira está na área. Valeu, Luiz Carlos. Estou sabendo. Porque é um assunto, como diz outro, uma tarde é pouca, né? Sim, sim. Eu fico assim, pensando, putz, não falei sobre a Lava Jato, que eu queria muito falar contigo, que acho que foi um marco, mas nós vamos conversar mais vezes, tá? Então eu queria deixar para você hoje, ou para você agora, né, os nossos microfones e as nossas câmeras, para suas considerações finais. E deixar um recado para a população procurar se aproximar da CGU. O que eu quero deixar um recado, às vezes, que a imagem de órgãos públicos, no mundo dessa sociedade, né, do órgão público, vê a CGU como a penalizadora, né, que vem punir o órgão, que vem responsabilizar servidores, e não é bem isso. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente está para auxiliar, para contribuir, né? Eu penso o seguinte, por exemplo, quando você aponta um problema, em qualquer local, se você aponta um problema, o controle da CGU aponta um problema em uma unidade tal, e ela não sabe como solucionar aquele problema, não aponte. Que nós temos que ter métodos para solucionar aquele problema. Então nós temos exemplos aqui, no município, no estado, onde pessoas, olha, a CGU veio e fez... Não é. A CGU tentou resolver aquilo e deu os caminhos para ser resolvido. Às vezes o gestor não concordou de fazer e caiu no caos. Diferentemente, por exemplo, de umas unidades federais que a gente atua. Na unidade federal, quando a gente atua na operação, passou uma operação dentro da federal, eu tenho o poder, a CGU tem o poder de recomendar ao gestor que faça aquilo. Se ele não fizer, vai para a corregedoria e é afastado, se não fizer. Junta com a AGU e nós tentamos resolver o problema. Existe o problema. Foi penalizado, agora vamos resolver. A CGU está junto para resolver esses problemas. Então, não quero que vejam a CGU como um órgão penalizador, que olha, a CGU chegou. Não, a CGU é um órgão para auxiliar, né, para assessorar o gestor, para estar ao lado de fazer o que é certo. É lógico, quem fazer o que é errado vai ser penalizado. O nosso órgão sempre se colocou à disposição de todos os outros no Estado, no município. E nós trabalhamos sempre em parcerias, com o Estado de Rondônia, com o município, Polícia Federal, Ministério Público Federal, sempre em parcerias e com o mesmo entendimento. O que é certo, o que é errado. E sempre estamos ao lado de quem quer fazer o que é certo. É lógico que tem operações, esse ano foram 4 operações. Né? Bateu o recorde no Estado das 4 operações. Mas por que acontece isso? É lógico, você barra com uma coisa que não tem outro meio de você fazer. E aí até uma responsabilidade até nossa. Por que a gente não viu antes isso, não efetivou um controle preventivo nisso? Impedir que isso acontecesse. Não temos capacidade. Mas agora, depois que aconteceu, não temos como aliviar também. Aconteceu, agora vão ser penalizados. Só uma curiosidade, tem mais operações para esse ano? Esse ano tem várias. Então podemos ter mais notícias aqui? Mais notícias, tranquilamente. Então, nós estamos trabalhando com isso porque nós entendemos, Ivan, que a corrupção, a pessoa que está corrompendo o órgão, ela não pode permanecer no órgão. Não pode aliviar para esse lado, tem que extirpar dali. Tira, já pôs de dentro, o órgão em si, não pode levar o nome do órgão como, por um servidor ou 2, o órgão que é corrupto, não é um órgão que é corrupto, é 1 ou 2 servidores que estão lá.
Isso pode acontecer com a gente, dentro do CGU pode acontecer isso, qualquer hora pode acontecer. Tira as pessoas de mal de dentro e continua o órgão, né, com a imagem, diz, olha, isso aqui, e a gente pede até ajuda do órgão, para você ter uma ideia. O órgão nos ajuda, quando está lá dentro, às vezes, passou uma operação, a gente vê qual é a corregedoria do órgão, falando, nos ajude. Agora é hora de nós limpar tudo que está aqui dentro e continuar a vida. E é isso que nós temos feito. Né? Sempre com maior respeito, maior, isso não é pessoal, que ninguém entenda isso. Às vezes o pessoal leva lá do pessoal, é o nosso dever. Se eu não fizer, eu vou responder processo por isso também. Qual o contato da CGU, que a população pode procurar os canais de comunicação com vocês aqui em Rondônia? 69-2181-8251. 69-2181-8251. 52 ou 51. Oh, beleza. Okay. Tá ótimo. E tem as redes sociais também, tem? Redes sociais também, a página CGU, tudo que a gente, os dados, isso tanto de demissões de servidores, operações especiais, tudo está na página CGU. E a gente tem feito até a divulgação dos nomes, porque nós não podemos tratar, por exemplo, um ladrão de galinha lá, tal, que veja a foto do cara na imprensa tal, e por que o corrupto do servidor público ele recebe bem e não está o nome dele lá? Está lá na página CGU, no portal de transparência, está lá o nome de quem foi demitido em Rondônia, por exemplo. E por que foi demitido. Isso é transparente, a gente tem divulgado isso para surtir um efeito pedagógico nos mais que pretendem fazer isso, que não vão para esse lado, que vão se dar mal. Tá certo. Meu caro Maurício, nós aqui do Unijust estamos de portas abertas para vocês. Vamos também ajudar nesse combate, que na verdade nós somos, até fazer uma comparação, esse incêndio todo que está tendo aqui de floresta, de tudo, nós somos aquele beija-flor que vai lá, pega um pouquinho de água e joga ali. Não sabe por quê, mas ele está fazendo a parte dele, né? Sim, sim. Cada um faz a sua parte e vai somando. Amigo, brigadão, hein? Obrigado a você, tudo de bom. E você, meu caro internauta, muito obrigado, aliás, um alô aqui, valeu, Eliado Ferreira, um abraço para você, amigo, um bom dia para você também. E a todos vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar mais tarde, desejo, olha, muita paz, muita saúde e um dia de muito equilíbrio também, tá bom? E vamos rezar que caiu uma chuva aqui que tá precisando, né, minha gente? Até mais!